A paz do Senhor, meus irmãos, a leitura diária de sexta-feira, 24 de maio de 2024, tem como título: Em primeiro lugar, nos dirigimos a Deus para o perdão dos pecados. O texto bíblico encontra-se no Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículo 12, que diz assim: E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Queridos, vamos analisar primeiramente 1 João, capítulo 1, versículo de número 9, que diz assim: Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Aqui, queridos, confessar, na língua grega, significa literalmente dizer a mesma coisa, ou seja, concordar com o que a outra pessoa está dizendo. Daí o sentido de confessar, admitir, concordar. O contexto, queridos, deixa claro que confessar os nossos pecados significa concordar com o diagnóstico de Deus a nosso respeito, que somos pecadores e que temos cometido os pecados, e assim verbalizar essa concordância com tristeza e pesar. Essa verdade não tem somente uma implicação geral, mas também implicações bem práticas e diárias. Quando o Espírito Santo vem falar à nossa consciência, apontando os nossos pecados contra a lei de Deus, a reação correta é concordarmos imediatamente com Ele, declarando sem reservas a nossa culpa e maldade, colocando-nos nas mãos daquele que é fiel e justo para nos perdoar. Muito embora a doutrina católico-romana ensine a necessidade da confissão auricular a um sacerdote para a absolvição, o contexto da nossa passagem deixa claro, queridos, o ensinamento do apóstolo João. Nós devemos confessar os nossos pecados a Deus, primeiramente, pois somente Ele pode nos perdoar e remover a nossa culpa. Outras passagens das Escrituras nos ensinam que em determinadas ocasiões é necessário confessar a nossa culpa às pessoas que foram prejudicadas pelos nossos pecados, para que seja restaurada a comunhão que havia sido interrompida pelo nosso erro. Conforme está em Lucas capítulo 15, versículo 21. Um bom princípio é que a confissão deve ser tão extensa quanto o estrago feito pelo pecado. Se o nosso pecado afetou apenas o nosso relacionamento com Deus, ninguém além do Senhor precisa saber dele, a não ser que queiramos voluntariamente compartilhar com alguém para que ore por nós. Se envolveu outras pessoas, elas deverão saber de nosso arrependimento e ouvir a nossa confissão. As Escrituras também nos ensinam, queridos, que certos pecados exigem uma reparação, além da confissão. Em alguns casos, Deus exerceu ou determinou que exercessem a disciplina, mesmo quando o faltoso admitiu e confessou a sua culpa. Quando o pecado cometido por algum crente tiver implicações além da sua própria pessoa, no caso envolver outros, cair aí no conhecimento público, ou trouxer vergonha à igreja e desonra ao nome do Senhor, é preciso que medidas sejam tomadas para sanar esses males. E isso mesmo, no caso do crente em questão, admitir as suas culpas e confessá-las. Queridos, um crente genuinamente arrependido aceitará de bom grado a disciplina e a reparação que sua falta porventura requerer. Deus abençoe a sua vida e uma ótima sexta-feira a todos.